Olá, meu nome é Regiane, sou mestranda no curso de pós-graduação em Ciências Biológicas da Universidade Federal de Juiz de Fora, com orientação da professora Vânia Lúcia da Silva. Hoje iremos conversar sobre como funciona o controle de população microbiana na prática de antisepsia das mãos e de superfície. Como todos sabem, o controle de população microbiana se refere às diferentes formas de matar ou remover os micro-organismos, reduzindo o número e inibindo o crescimento. Esse controle de micro-organismos é possível pela ação de agentes físicos e agentes químicos, que possuem propriedades de matar a célula microbiana ou de impedir a sua reprodução. Muitos aspectos do controle de crescimento microbiano têm aplicações práticas significativas. Por exemplo, quando a gente lava produtos frescos para remover micro-organismos ligados e inibimos o crescimento microbiano sobre as superfícies do corpo por meio de lavagem. No entanto, nenhum destes processos mata ou elimina todos os micro-organismos, apenas a esterilização. Asepsia e antisepsia. A asepsia é a ausência de contaminação significativa, sendo um conjunto de medidas utilizadas para prevenir a contaminação microbiana no material, podendo ser vivo ou não, ou reduzir o número de micro-organismos já presentes. Já a antisepsia é a destruição de patógenos na forma vegetativa em tecidos vivos, sendo que o tratamento é quase sempre por antimicrobianos químicos. A asepsia e a antisepsia são termos muito confundidos, por ser palavras semelhantes. Porém, a asepsia são quando a gente utiliza óculos de proteção, uso de máscara, de capote. E a antisepsia é quando a gente tem a utilização de algum agente químico, quando se usa de produtos antissépticos, como, por exemplo, a lavagem das mãos. Agentes físicos usados no controle microbiano são filtração, ressecamento, pressão osmótica, altas temperaturas, baixas temperaturas, liofilização e radiação. Eles vão promover a descontaminação e a desinfecção e a esterilização. Agentes químicos são eles o fenol, biguanidas, metais e seus compostos, peroxigênios, esterilizantes gasosos, álcools, aldeídos, agentes de superfície, iodo e cloro. Esses agentes químicos são substâncias químicas que podem ser de origem natural ou sintética e são capazes de eliminar ou inibir o crescimento dos micro-organismos. Então, vamos à prática? Como funciona na prática? Hoje, iremos conversar um pouco sobre como funciona a antisepsia das mãos e a ação de desinfetantes em superfícies. Vamos começar conversando um pouquinho sobre a antisepsia das mãos. A ação de antissépticos sobre a microbiota das mãos. Sabemos que na nossa pele encontram-se dois tipos de microbiota: microbiota transitória e a microbiota residente. A microbiota residente são tipos de micro-organismos encontrados com regularidade em determinada área e pode ser adquiridos por meio de contato direto com o meio ambiente, contaminando temporariamente a pele. Já a microbiota transitória, que coloniza a camada superficial da pele, sobrevive por curto período de tempo e é passível de remoção pela higienização simples das mãos com água e sabão, por meio de flexão mecânica. É frequentemente adquirida por profissionais de saúde durante o contato direto com o paciente. A microbiota transitória consiste de micro-organismos não patogênicos ou potencialmente patogênicos, tais como bactérias, fungos e vírus,
que raramente se multiplicam na pele. No entanto, alguns deles podem provocar infecções relacionadas à saúde. A ação dos antissépticos sobre a microbiota das mãos. Esse experimento é um experimento muito comum no laboratório. A antisepsia das mãos é um dos procedimentos mais simples e dos mais eficazes na prevenção e controle das infecções hospitalares, demais infecções de modo geral e contaminação também de alimentos. Então, esse experimento funciona da seguinte maneira, né? Com uma caneta de marcação permanente, divide-se a placa de Petri ou Petri H em 3 partes, como a gente está vendo isso aqui. Sem lavar as mãos, abre-se a placa próxima às chamas de bico de Bunsen, aquela chama para quê? Para que não ocorra outro tipo de proliferação de micro-organismos dentro da placa, e toca-se o dedo indicador no setor 2 e fecha a placa. Em seguida, as mãos foram lavadas demoradamente, mais ou menos no processo de 3 a 5 minutos, com água e sabão neutro. Enxugou-se as mãos com toalha estéril e logo após tocou com o mesmo dedo indicador no setor 1. O terceiro momento passou-se a solução antisséptica nas mãos, que nesse caso aqui utilizamos o álcool iodado ou antisséptico comercial. Enxugou-se em toalha estéril e tocou com o dedo indicador no setor 3. A placa, depois disso, foi identificada e devidamente incubada em temperatura de 37 graus Celsius. Na interpretação, podemos perceber que houve crescimento de micro-organismos nessa placa. O crescimento na área 1 qualifica a microbiota transitória ou flutuante, pois podemos perceber o crescimento de micro-organismos presente, como podemos ver aqui. Já o crescimento na área 1 qualifica a microbiota residente, na área 2, qualifica a microbiota residente ou permanente. Neste momento, podemos perceber o crescimento correspondente, que foi um pigmento vermelho. Pode acontecer de crescer também colônias, normal à cultura. Já na parte 3, na região 3, o crescimento qualifica a microbiota resistente ao antisséptico usado. Se o antisséptico usado for 100% eficaz, não crescerá nenhum micro-organismo. Como não foi o caso desse aqui, podemos ver que houve crescimento de colônias. Se não for eficaz, poderão crescer caso esteja presente nessa região. Com isso, podemos perceber a maior eficiência do álcool iodado em eliminar micro-organismos. O álcool iodado eliminou tanto os micro-organismos presentes na microbiota da mão, enquanto o sabão eliminou, mas não foi tão eficaz contra a microbiota normal. Agora, eu vou passar um vídeo para vocês para explicar um pouquinho como funciona a lavagem das mãos corretamente. Inicialmente, esse vídeo vai mostrar uma aluna que mergulhou as suas mãos em um tanque de tinta para simular o contato com micro-organismos. Observe. Lavando as mãos de forma incorreta. Acaba-se que toca na torneira, lava de forma rápida e olha como é que a gente pode perceber a mão como não fica lavada corretamente. Agora, lavando as mãos de forma correta. Primeiramente, não se toca na torneira. Usa outra parte do corpo para abrir. Para adicionar o sabão,
é necessário também usar outra parte do corpo. Começa-se uma fricção mecânica, lavando também o dorso da mão, não somente as palmas, entre os dedos, que é muito importante. Começa-se uma flexão em formato de concha, não esquecendo as unhas, né? O dedão, pois são partes da mão que normalmente na lavagem correta acabam passando despercebida. Flexiona o formato de concha para remover completamente movimentos circulares, e para abrir a torneira utiliza outra parte do corpo para enxaguar a mão de forma corretamente. Podemos perceber a diferença dessa lavagem para a outra lavagem, que foi eliminada praticamente toda a tinta da mão, levando em semelhança à lavagem antisséptica, seria a remoção total de micro-organismo, ou quase completa, para assim começar o trabalho que será necessário. Para fechar, não se toca com as mãos, pois ela está devidamente lavada. Enxuga-se com um papel toalha estéril. E aí sim pode-se começar o trabalho de manuseio no laboratório. Enfim, as mãos devem ser lavadas sempre que essas estiverem sujas. Por exemplo, antes de realizar trabalhos hospitalares, antes de manusear medicamentos e alimentos, antes de colocar luvas, antes e depois do contato direto com o paciente, após o contato com materiais e superfícies contaminadas, após terminar qualquer tipo de trabalho e também quando a gente faz a retirada das luvas. Perdão. Perdão. Agora iremos falar sobre a ação de desinfetantes em superfícies. Primeiramente, se escolhe um local, que pode ser o chão, um balcão, um banco. Nesse caso, foi escolhido o balcão de um determinado laboratório. Vai delimitar a superfície, como foi feito nessas imagens, e também delimitamos as placas de agar em duas partes, como a gente está vendo em todas essas aqui nessas imagens. Primeiramente, umedece a primeira Zaragatoa. O que é Zaragatoa? É o cotonete em solução salina esterilizada e drena o excesso de solução na lateral interna do tubo. Passa-se o cotonete em toda a extensão dessas superfícies a fim de coletar os micro-organismos dessa superfície. E leva para fazer semeadura por esgotamento no cotonete na superfície de uma placa de Petri com agar simples.
Utilizando outro cotonete, realize o procedimento de desinfecção de superfície utilizando desinfetante, como a gente pode ver nessa imagem aqui, que ele está tentando desinfetar a região aqui delimitada. Utilizando o desinfetante em 10 minutos para a ação e a evaporação residual do desinfetante. Então, você tem que acabar esperando 10 minutos para fazer toda a evaporação desse desinfetante. Em terceiro momento, umedece novamente o terceiro cotonete em solução salina esterilizada e drena o excesso de solução na lateral interna do tubo. Passa-se o cotonete em toda a extensão da superfície que sofreu o processo de desinfecção, a fim de coletar micro-organismos dessa superfície. Realiza a semeadura por esgotamento do cotonete na superfície de uma placa de Petri com aguar simples. Lembrando que, como na antisepsia das mãos, também aqui é necessário utilizar a chama de bico de Bunsen. Para quê? Para que não haja outros tipos de crescimento de colônias de micro-organismos nessa placa. Depois disso, é necessário se identificar o material e incubar a placa na temperatura também de 37 graus. Na interpretação, podemos perceber que após a incubação das placas de controle, que nesse caso aqui foi de aproximadamente 48 horas, o tempo necessário para que haja possível crescimento de população de micro-organismos, observou-se que o lado das placas de controle positivo apresentava crescimento, como podemos perceber aqui, em todas essas placas. E no lado do controle negativo não havia crescimento, como era esperado. Porém, há alguns desinfetantes que às vezes a ação não é tão eficaz, como podemos perceber nessa placa, que houve, sim, alguma proliferação. Ou provavelmente o desinfetante não tem uma ação, né, de desinfetante de esterilização tão eficaz, ou então não foi feita a remoção correta desses micro-organismos nessa região delimitada. Perdão. Em resumo, o controle do crescimento dos micro-organismos é muito importante e necessário na medicina e outras áreas de ciências da saúde, como odontologia, biologia, nutrição, farmácia e enfermagem. Como exemplos da aplicação dos métodos de controle, temos a prevenção das infecções hospitalares por procedimentos e técnicas adequadas, que vão desde o modo correto de lavar as mãos, né, como foi explicado nessa aula, sobre a antisepsia das mãos, até os processos indicados de acordo com as normas do Ministério da Saúde para limpar, esterilizar ou desinfectar artigos e equipamentos e superfícies hospitalares. Muito obrigada.